Bom dia, gente. Começa agora o nosso Band Empresarial. E é claro, eu tenho que passar antes para agradecer a todos vocês que nos dão essa audiência e aos nossos patrocinadores. Avisar também que nós estamos aqui na Band TV, mas acessa lá o YouTube, quem está no carro, quem está por aí afora, que nós estamos lá. Aproveita, tecla lá no sininho e se inscreve. E vai ter acesso a esse ambiente empresarial que é maravilhoso, com várias entrevistas com pessoas que fazem o mundo empresarial, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil. E é lógico que a gente sempre busca trazer pessoas protagonistas. E para isso o programa de hoje está muito especial. Porque além de ser uma pessoa extremamente competente, é uma mulher e que desenvolve uma empresa, preside essa empresa, que dá muito orgulho a todos nós baianos. Estamos falando de Yara Schimmelpfennig, que é da Petrobahia, presidente e diretora executiva. Yara, muito prazer estar com você aqui no nosso Band Empresarial. Seja bem-vinda. Obrigada, Azevedo. Um prazer estar aqui com você. Acompanho seu programa e fico muito feliz e me sinto prestigiada de poder fazer parte aqui hoje. Que bom, a gente é que fica muito animado de ter pessoas, mulheres, protagonistas à frente dos seus negócios, fazendo aqui o nosso Band Empresarial. E aí, vamos conhecer um pouco mais. Yara, me conta um pouquinho da pessoa, Yara. Bom, eu sou Yara, sou filha em primeiro lugar, né? Sou neta de Dona Laudi, 103 anos. Nossa! Uma vendedora nata. Ela ainda me cobra, a gente comemorou agora os 30 anos da Petrobahia, e ela me cobra, monta uma loja de material de construção que eu quero voltar a vender tinta. e isso está na veia. Então sou neta de Laudi, sou filha de Rui e Ana, meu pai empreendedor, empresário, minha mãe também arquiteta. Muita construção aí pela Bahia, pelo interior de um modo geral. Sou esposa de Walter Schimmelpfennig, eu mando arquiteto. Um abraço, amigo. Ele fez questão de dizer para você, teve o maior prazer. Ele falou, ele é tímido, né, como eu. Ele falou, vá tranquilo que Azevedo é maravilhoso. Tenho 3 meninos, 3 filhos. Mateus, o mais velho, com 19. O Lucas, vai fazer 16, ele diz, mãe, eu ainda tenho 15. Então, tem 15, vai fazer 16, e o pequenininho aí, a raspa de tacho, o João, com 6 aninhos. Que bacana. Formação? Sou administradora, tenho pós-graduação em negócios voltados à logística, e também não concluí, né, não entreguei meu TCC, mas uma especialização em projetos. Bacana. E vamos falar um pouquinho Petrobahia, uma distribuidora aí forte de combustível. 30 anos você acabou de falar. Me conta um pouquinho dessa empresa, que é uma empresa familiar, né? E que de alguma forma abrindo e fazendo uma expansão fantástica e com alguns desafios que é o que a gente vai conversar aqui nesse ramo que é tão diferenciado, né? Bom, a Petrobahia foi fundada em 1996. Teve sua primeira nota emitida no Dia dos Namorados. Eu acho que foi assim uma obra divina ter sido no Dia dos Namorados, porque é a paixão que nos move, a gente realmente acredita nisso. Então foi assim um presente. Nem tudo foram flores, né, ao longo dessa trajetória. Ela nasceu, na verdade, dentro de outra distribuidora, na época a BR Distribuidora, e eles gostariam de ter uma marca que pudesse atender postos menores para pulverizar o interior, né, para poder preencher o interior com um custo mais baixo. E foi assim que nasceu a Petrobahia. Então, a gente fazia uma logística super eficiente e abriu postos nos municípios onde não se tinha. E até hoje a gente tem postos em vilas agrícolas, municípios, vilarejos. E a gente mantém isso por DNA mesmo. A gente entende que não deve uma pessoa se deslocar 5, 10, 15, 20 quilômetros para poder abastecer em outro lugar. Então, mesmo que economicamente não seja o melhor, a gente ainda garante ali o abastecimento de pequenas unidades. E o interior é nossa casa. A minha família é de Jaguaquara, Feira de Santana. Então,
a gente sempre prestigiou o interior com muita força. E à medida que o interior foi se desenvolvendo, a gente sempre foi marcando presença. Luiz Eduardo Magalhães foi a nossa primeira base. Ah, foi? Foi. E hoje essa transformação gigantesca, quando isso? Lá atrás, 2001, não, Nossa, 2004. 2004. 2004, maravilhosa lá. E a gente chegou lá bem no iniciozinho. Depois já reformamos, já ampliamos. E tive agora na Bahia Farm e fiquei assim maravilhada com a cidade. Restaurantes excelentes, infraestrutura bacana. Claro, sempre tem muito que melhorar, né? Mas é uma cidade recente, é um município novo, desgarrado um pouco de barreiras desse sentido. Mas eu também fiquei muito impressionado. O mercado imobiliário, gente, está lá retumbante também e tantas outras coisas. Só para você terem uma ideia, a principal concessionária de venda de Range Rover está lá, e Luiz Eduardo Magalhães, e tantas outras coisas que estão acontecendo. E a gente vê a grande transformação que a Bahia faz. E, evidentemente, que para mover tudo isso, combustível se faz extremamente necessário, né? Sem dúvida. E lá, inclusive, tem, acho que a maior frota de aeronaves do que Salvador e muito. Ah, não, né? e muito. Jatinho, executivo, agrícola, tudo. E a gente tem uma participação também nesse mercado, uma sociedade com a RBP, que é a British Petroleum da aviação, é o braço deles de aviação. E a gente tem uma JV para o Nordeste, que a gente também abastece lá, toda essa região do agro. Então, no ar ou na terra, a gente está lá. Que bacana. E me diz o seguinte, essa ideia, hoje são quantos municípios que a atuação de vocês? E me diga assim, quando tomaram a decisão, de alguma forma, de essa expansão chegar em tantos locais, e quantos são esses locais? Bom, a gente primeiro expandiu bem na Bahia, nós somos a distribuidora com maior capilaridade, temos unidade Luiz Eduardo Magalhães, em Juazeiro, em Itabuna, em Jiquié, em São Francisco do Conde, ali coladinha com a refinaria. Com a refinaria. A gente atua no gás também aqui, o GNV, o GNC e o GNL, né? Explica um pouquinho a diferença para a gente, Yara, por favor. O gás natural é o mesmo, né? Quando ele é vendido para veículo é chamado de GNV, quando ele é comprimido, que tanto pode ser usado para a indústria, como ele pode atender postos para poder depois virar o GNV, ele chama GNC, e o GNL é o mesmo gás, só que liquefeito. Hoje, no propósito de interiorizar o gás, a gente agora transforma ele em GNL e transporta ele para o interior e depois regasifica ele. Então, é uma forma de conseguir tornar ele competitivo e levar para o interior. O gás, primeiro, é mais barato. Perfeito. É uma opção ambientalmente melhor em substituição ao diesel, né, na frota pesada, e a gente está ajudando aí na construção dos corredores azuis. E ele também tem menos emissões do que o diesel. E quando ele não é consumido, não é utilizado, ou ele é reinjetado, ou ele é queimado. Então, toda vez que a gente dá consumo ao gás natural de uma maneira positiva, a gente também está melhorando o meio ambiente. Então, múltiplas funções, uma cadeia extensa. Exatamente. E hoje de um valor muito grande, porque o ESG tá aí, não é mais umas três letrinhas que a gente fala por falar, passa a ser uma exigibilidade não só do ponto de vista de recursos, captação de valores, como também do ponto de vista do próprio cliente que vai consumir aquilo. Ele quer entender como é que está sendo a cadeia e a preocupação que a empresa tem, né, Yara? E isso é algo assim que a gente considera bastante, né? Falando de todos os aspectos, tanto de sustentabilidade, mas de ter diversidade. A gente acredita que a diversidade é uma fortaleza. Concordo. Acho que ter uma única matriz ou estar ali sujeito, né, a uma única empresa não é saudável para nenhum estado, nenhuma população. E a gente acredita muito na diversificação. A flexibilidade, hoje você tem carro elétrico, a gente está nessa linha, se você tem carro a gás, a gente está aí, se quer etanol. Esse mês a gente foi a primeira distribuidora em venda de etanol na Bahia. E a gente não está só na Bahia, né? A gente está em 18 estados hoje, né, crescendo bastante.
Ou seja, aquela fronteira de Nordeste já foi ultrapassada, já está por aí em outros horizontes, né? Pois é, esse mês passado nós carimbamos aí o passaporte para o Mato Grosso. Nossa! E já estamos construindo um terminal novo lá numa região que hoje é a quinta maior região e que mais cresce de grãos, em especial Matopiba, né? No Matopiba, ali na região de Querência. Então estamos construindo de vento em popa e a gente não poderia cravar uma data melhor para iniciar a obra que 12 de junho, né? Ah, não acredito, o dia que ela fez a primeira emissão da primeira nota, né? Exatamente, fizemos questão ali de registrar o início dessas obras. Que bacana. E me conta um pouquinho com relação a questões de desafios. O que é que esse negócio, de alguma forma, a gente olhando, vê a grandiosidade, vê o impacto que ele tem de alguma forma, mas tem vários desafios também enfrentados. E a gente está vendo aí agora, você tem uma confusão de uma guerra, fecha lá a briga Irã-Estados Unidos, impacta diretamente no valor e nem sempre os clientes estão preparados para isso. Como é que está sendo isso olhado e visto do ponto de vista da Petrobahia? Vou dizer assim, uma guerra é sempre algo muito danoso, né? Seja para quem vive a guerra ou quem vive as consequências, mesmo que de fora, na economia oriunda daquela guerra. Toda a volatilidade, ela traz desafios, mas também traz oportunidades, né? E eu vou colocar assim, a Petrobahia cresceu mais quando a gente teve aqui na Bahia o início da refinaria com a Selen, onde a gente tinha muita volatilidade. Então, com isso, a gente aprendeu a lidar muito com o mercado internacional no dia a dia e pôde agora, no momento de crise, de guerra, também... Já está mais ou menos preparado para o tipo de coisa, né? Já saber o que é que a gente precisa fazer, redear, não redear, comprar mais, comprar menos, estocar, ter espaço para poder fazer o estoque, reagir, né, a todas as necessidades dos nossos clientes. Então, os nossos clientes precisaram de crédito imediato ali no dia seguinte para poder startar. A gente já conseguiu fazer uma liberação. A gente já estava muito mais preparado para esse movimento do que muitas outras regiões. Então, acho que isso foi um lado positivo para a Petrobahia diante de um contexto que não é um contexto nada fácil, né? Mas também a gente entendeu que isso, eu vou dizer assim, que de todos os desafios, o maior é o desafio regulatório. Do início da guerra para cá, a gente teve mais de 29 mudanças regulatórias. E aí a gente fica pensando que as coisas são fáceis. Imagina, para você se manter atualizado, quando a gente pega um negócio que muda em 2 anos, 3 anos, você tem 20 mudanças. Em 3 meses. Em 3 meses. 5 meses, para falar a verdade. Mas, assim, muito complicado, é muito sacrificante isso. A gente não estava preparado para isso. Não, e eu digo o seguinte, quando é uma empresa pequena, você se ajusta. Quando é uma empresa grande, que as mudanças são altas e você está em vários locais, mais difícil ainda fazer essas rápidas alterações, né? E essas mudanças, elas não tiveram tempo de maturação, de debate com o mercado. Verdade. Então, elas chegaram de uma maneira muito desestruturada. Isso, às vezes, causa mais caos do que, de fato, a própria mudança solução. causa, né? Você vê, poxa, a gente tem aí subvenção, uma série de questões, mas você não viu isso refletir, de fato, na bomba. Por quê? Porque as medidas, elas acabaram não resolvendo o que precisava resolver e causou uma confusão muito significativa nos agentes que estão ali operando. Mas aí eu dou os parabéns primeiro para toda a logística e todo o ecossistema que funciona em cima disso, porque a gente, apesar dessa crise toda, de tudo que foi dito, a gente não viu uma grande dificuldade, no meu ponto de vista aqui, do meia sensibilidade. Eu não vi isso nos postos de gasolina, grandes filas o tempo todo, todos os dias, falta de abastecimento. Eu acho que houve um apoio muito grande, como você diz, como se fosse um comitê de crise, né, para poder resolver isso de uma maneira bastante eficiente. Foi minha sensibilidade. Claro que doeu, bolso aumenta valor, isso é verdade, mas, de outra forma, a gente também tinha todo o desconforto que havia, né? Isso seria porque um desafio que eu sempre olho para esse negócio seria a questão logística. Isso está melhor resolvido? Como é que você vê isso, Tiara? Primeiro acho que todos os agentes estavam mais preparados. A gente já tinha vivenciado
a crise ali pós-caminhoneiros, não tem jeito. Foi muito impactante, foi assim, existe o mundo dos combustíveis pré-greve dos caminhoneiros e pós, né? Então acho que teve muito aprendizado ali naquele momento e os agentes agiram de uma maneira mais rápida. Posso dizer assim que a atuação da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, foi assim fundamental para que houvesse essa coordenação, Ministério de Minas e Energia também, todo o mercado se conversando, a gente tentando acalmar, não vai faltar, as providências foram tomadas, vamos ter calma. A gente teve aquele efeito manada, né? Que acho que foi o mais difícil. Foi o mais difícil. Né? Ou seja, teve aquela corrida aos postos, ninguém queria ficar sem produto. As indústrias também comprando grandes lotes, ou seja, dificultando muito, porque você atendeu às vezes em 1, 2 dias o que era para ser em 10. Né? Mas a gente conseguiu passar por isso e conversando e fatiando o problema e dialogando, e a Petrobras agiu também, a Selen agiu também de uma maneira muito positiva. E todos os mercados juntos, né, todos os agentes de mercado juntos atuaram aí para poder que a gente não tivesse, de fato, uma crise de desabastecimento. Nós tivemos uma volatilidade muito agressiva de preços, mas de abastecimento, graças a Deus, não foi o caso. E aí a gente vem para um ponto que eu vejo que é o seguinte, o macroambiente, que envolve nesse sentido. Aí você falou de que seria político-legal, a questão regulatória que a gente vive, mas tem essa da estrutura também. E aí, esquecendo só o momento desse de crise, vocês dependem muito das rodovias e estradas, né? E, como você disse bem também, questão caminhoneiro, essa mão de obra, como, de alguma forma, gerir tudo isso? Tecnologia, como é que está sendo visto isso? Quais são os grandes investimentos feitos pela Petrobras nesse sentido, Yara? Eu diria que tecnologia ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Mas ali atrás do volante tem o ser humano, né? Eu acho que esse é fundamental. É realmente o decisor de se a estrada vai estar segura ou não. É o motorista. Ainda é extremamente decisivo. E a gente pôde vivenciar, assim, ao longo desses anos, até a tecnologia agir um pouco contra. Porque hoje os carros, eles são muito mais seguros, tem uma série de sensores, mas às vezes ele não consegue interpretar a pista de uma mesma maneira. Então, por exemplo, nós tivemos um acidente com um cliente nosso, em que foi o sistema de segurança de um carro pequeno que fez ele ir para junto de um caminhão, infelizmente, né? Mas a gente acredita muito nas pessoas e a gente faz muita sensibilização dos motoristas. Então, teve um momento assim que estava assim, muito crítico, aconteceram vários pequenos acidentes. Eu falei, não, gente, isso não pode, né? Não pode de jeito nenhum. Vamos fazer uma mobilização aí em todas as bases, vamos fazer reunião, vamos fazer café da manhã, chamar eles, pedir a eles para eles terem cuidado, para quem acredita em oração, fazer uma oração forte. A gente fez a oração também, mandou para eles, mandou nos grupos de motoristas também. Gente, tá chovendo, tá tendo muito acidente, vamos ter cuidado, vamos ter cautela, não vamos ter pressa, vamos chegar em casa, que essa é a pressa que a gente tem que ter de poder voltar para casa. Exatamente, né? É ter o lugar de voltar, né? E com segurança, com saúde, convivendo um pouquinho mais com essa questão do wellness. E aí, Yara, você não teve que enfrentar um pouco isso, essa sensibilidade que você coloca aí, num mercado ou numa atividade que é majoritariamente de homem, né? Então, quando você fala assim, esse modo, inclusive, que você fala, você traz uma paz, uma afinidade que deve ser muito bom para eles, como colaboradores da empresa, tá vivenciando isso, né? Eu acumulo a posição de diretoria de operações. Então, assim, eu tenho um carinho enorme ali pelos motoristas, são os nossos clientes em bases e esses eu faço questão de tratar com bastante zelo. Porque a estrada é perigosa, ela não é só perigosa, ela é solitária. E eu digo assim, gente, se você tem a oportunidade de gastar 5 minutinhos ali... Verdade. Invista, faz uma diferença enorme. É importante. Ali são pais de famílias e mães de família, né, que estão ali na estrada. E que eu entendo que é um investimento muito importante. É diferente a forma com que a gente age no mercado, eu não tenho nenhuma dúvida.
A minha avó já dizia, né? Traz o cliente para junto, traz o cliente para perto, atende bem, serve a ele e certamente a gente vai estar sempre crescendo. Então esse espírito de servir veio lá desde minha avó. Mas eu acho que a mulher, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais, sobre essa questão de Yara, enquanto mulher, dentro de uma atividade, de um mercado extremamente, majoritariamente homem, com algumas dificuldades, até isso, como você fala da questão da viagem, que, na grande maioria, são homens que são os caminhoneiros que fazem essa distribuição. A gente vai falar sobre isso após um rápido intervalo. A gente vai para o break e volta já aqui com a Yara, presidente da Petrobahia, essa empresa baiana que tanto orgulho dá aqui para todos nós baianos. A gente volta, aproveita nesse tempinho, se ainda não teclou no sininho, declarar e se inscreve, hein? Pessoal do Azevedo Filho, fique com a gente. Estamos de volta com o nosso Band Empresarial e sempre na volta do break. De novo, eu agradeço a audiência de vocês e a todos os nossos patrocinadores. E sempre lembro, nós estamos aqui na Band TV, mas também lá no YouTube. Tecla no sininho Band Empresarial. Dá essa moral para o apresentador, né? E tem acesso a todo o ambiente empresarial que a gente conversa aqui com muita gente bacana. Uma delas está aqui na nossa frente, que é a nossa querida Yara Schimmelfennig, que é presidente da Petrobahia e diretora executiva da mesma companhia, essa empresa baiana que tanto nos orgulha. Yara, e a gente estava conversando aqui sobre a questão da mulher num mercado como esse, numa atividade como essa, e de alguma forma traz também todo esse lado da gente poder ter algumas sensibilidades. Mas eu digo o seguinte, a empresa está preparada para esse tipo de gestão? Eu acredito que sim, né? Eu acho que sempre a gente teve uma diversidade muito grande. Eu posso dizer que em cargos de liderança eu fui a primeira diretora, fui a primeira presidente, certamente na operação a primeira mulher, mas eu diria assim que eu abri uma porta e que essa porta está bem aberta. Hoje a gente já tem um grupo de mulheres muito bacana dentro da companhia. Eu já não me sinto mais sozinha à mesa. E você vê isso aí saindo do âmbito da Petrobahia? Como é que você vê a questão, e aí você ainda ocupa uma posição de destaque aí na diretoria da Associação Comercial da Bahia, de nossa querida amiga Isabela Soares, e de alguma forma esse protagonismo da mulher também chegando para poder ocupar cargos de direção, né? Posso dizer que quando eu comecei, a maior parte das vezes eu era a única mulher à mesa. Quando não era a única, a secretária era mulher normalmente, né? E, poxa, hoje eu já me sinto com mulheres maravilhosas. Nem todos os fóruns eu consigo, né? Mas na associação, o trabalho ali de Isabela, de Rosema, de Constança, de todas aquelas mulheres maravilhosas, de Agna Lucy. É verdade. Acho que, assim, já tem um ambiente muito bacana, feminino. A gente ainda não conseguiu tomar ainda 50%, mas a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. E os homens agradecem isso. Não, gente, vamos agradecer isso. Acho que é um ambiente legal. Acho que um ambiente só de mulher não é bacana, como um ambiente só de homem também não é bacana. Eu acho que quando tem ali uma diversidade... Eu acho. Não é só do ponto de vista de gênero, mas do ponto de vista também de idade, né? A geração prateada chegando, pessoas mais novas também chegando, provocando por demais a gente. E esse ambiente, eu acho que é o casamento perfeito que vai trazer tecnologia, junto com a experiência também de cada uma das pessoas, né? Ou seja, o idoso sendo mais respeitado, idoso porque acabou fazendo idade, mas tem muito a contribuir com qualquer companhia. E a gente vê aí alguns busca muito forte dessa questão ambiental. Esse é um ponto de bastante sensibilidade na atividade de vocês. Eu me lembro que a gente conversava há pouco sobre a questão do RenovaBio. E como é que está isso? De alguma forma atrapalha muito? Como é que é o público e também esse tipo de autarquias em relação ao negócio de vocês? Bom, o RenovaBio é um certificado de carbono, né? É um crédito de carbono. E a gente tem uma obrigação de adquirir já há alguns anos. Dentro do processo de construção do programa, a Petrobahia atuou ali ativamente contribuindo para o programa. Mas ao longo,
né, desse percurso, outras distribuidoras não participaram. Quando o programa iniciou, muitas delas entraram liminar contra o programa e não cumpriram. Então isso gera uma concorrência desleal, altíssima, e o nosso mercado, que é muito apertado, margens baixíssimas, acaba que isso distorce bastante mercado. E eu digo sempre que quando você se diz sustentável, você tem que ser sustentável, você tem que agir conforme. E essa pauta é uma pauta que busca isso. A gente compra etanol e biodiesel de usinas com selo específico, a gente de cultivo familiar. A gente tem uma pauta, uma agenda toda voltada para isso. Eu digo assim, nada do que a gente faz pode ser só um momento, um negócio certificado, um rótulo. Tem que botar na prática, né? Tem que a gente dizer assim, a gente já faz isso, já está consolidado, então agora vamos mostrar que a gente faz. E a gente tem o selo GHG Protocol. Esse ano, agora terminamos de recertificar, que também, né, garante aí uma empresa com baixas emissões. Até os resíduos nas nossas bases operacionais, a gente recupera mais resíduo do que produz. Então, a gente tem até uma contribuição positiva para o nosso mercado. Essa é uma preocupação intensa nossa e que a gente faz questão aí de cuidar com bastante afinco. Yara, agradecer por demais a participação aqui, pelo que a gente ouve, viu aqui, vê nos postos, vê com você, a gente percebe claramente que não é 30 anos não, que essa empresa vai para 60, vai para 90, 100 anos, e espero que com certeza você possa, nesse período que fica aí, que gere seu legado como uma pessoa competente que mas com essa simpatia e com essa forma gostosa de poder fazer o trabalho. Obrigado aqui na sua participação em nosso plano empresarial. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com você hoje. E eu vou dizer assim, a gente falou de 30 anos que passou e como a gente comemorou agora, minha avó falou que ela vai viver até os 200 e que ela quer ir para todas as festas de aniversário da Petrobahia. Então a gente vai ter que trabalhar muito ainda. Né? Conte com o Band Empresarial disso. Eu agradeço, vamos juntos. Gente, assim encerra o nosso Band Empresarial desse sábado, mas dizendo, claro, que sábado que vem a gente está de volta com mais do mundo empresarial. E, lógico, agradecer a você pela audiência e dizer que eu sou Azevedo Filho. Fique com a gente.